Vamos lá, dando continuidade à nossa aula de Geografia, aula 2. Espero que vocês tenham realizado a atividade. Vamos fazer a correção, né? Nossa segunda aula de Geografia. Como o tio falou, nós tivemos mudanças e quando for duas aulas, aí tia coloca a aula 1 e a aula 2. Entenderam? Nós fazemos a atividade, depois tem correção, ou tia deixa vocês fazendo alguma leitura e sempre com um tempinho para vocês realizarem como nós fazemos em sala de aula. Tá ok? Então, aqui nessa página, nós ficamos fazendo sobre o território brasileiro, não foi? Página 43. O mapa Brasil político e as divisões dos estados. Então, ficou para vocês responderem jogo rápido. Número 1. Em que estado você vive? Que colocou as correções aqui, ó. Em que estado você vive? Pernambuco, não é isso? Vou fazendo a correção com a caneta verde, tá? Número 2. Que estados fazem fronteira com o estado em que você mora? Então, quais estados são fronteira com o nosso estado, com Pernambuco? Quais são os vizinhos, não é? Pernambuco faz fronteira com Paraíba. Olha aqui no mapa de vocês. Ceará, ó. Piauí, Alagoas e Bahia. Então, esses são os nossos estados vizinhos, né? São os estados que fazem fronteira com o nosso estado Pernambuco. Bom? Paraíba, Ceará, Piauí, Alagoas e Bahia. 5 estados. E número 3. Algum país faz fronteira com o estado em que você vive? Qual? Não. Como te explicou, Pernambuco não faz fronteira com nenhum país. Vocês vão responder. Quem respondeu assim acertou. Então, se nós morássemos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, aqui faria fronteira com outros países, né? Mas no nosso caso, não, só faz fronteira com outros estados, certo? Aqui também, todos esses estados aqui, ó, fazem fronteira com os outros países da América do Sul, ó. Todos eles fazem fronteira, não é? Então tem municípios, como a gente viu no exemplo do nosso livro, que faz limite, como a gente viu no município daqui do estado do Paraná, não foi? Que faz limite com o Uruguai, certo? Mas não é o caso do nosso estado. Nosso estado não faz limite com nenhum país, apenas com outros estados. Corrigiram? Quem errou apaga e organiza, ajeita. Vamos para as explicações. Te disse que dá outras explicações. Depois da correção, você pode fechar o livro, certo? Porque vai dar mais explicações. Ou deixa o livro aberto, porque se você quiser tirar alguma dúvida, mas agora depois nós vamos utilizar o caderno. Vocês vão pegar agora o caderno de vocês, certo? Não é para copiar isso aqui, não. Aqui vão ser só explicações. Quando faz questões do caderno, a tia vai dizer para vocês copiarem, tá bom? Então, mais explicações. Como a tia falou que dá mais explicações sobre limites, sobre fronteiras, os limites, ó, são linhas imaginárias traçadas no mapa. Lembra que nós começamos estudando mapa, que são as representações cartográficas, o mapa globo terrestre, não foi que nós estudamos o mapa globo terrestre, que fica mais próximo da realidade, e o mapa planisférico, que é o mapa da folha, plano, não foi? Então, os limites são linhas imaginárias traçadas no mapa, que representam onde começa e onde termina um território, ou seja, um território de um país, o território de um estado. Então, no mapa tem as linhas que
que são chamadas de limite, e essas linhas são imaginárias. Tia, não existe aquelas linhas realmente? Não, não. Nós sabemos que não existem aquelas linhas, elas são feitas linhas imaginárias para demarcar um território. Aqui vocês podem observar a imagem da América do Sul. Por que tia colocou essa imagem da América do Sul? Obtida por satélite. Ó, então toda a América do Sul. Para vocês entenderem que a imagem obtida por satélite, ó, ela é assim. Tá vendo? Não tem nenhuma linha demarcando quais os territórios. Tá bom? As marcas que a gente vê aqui são do continente, mas não é nenhuma marca, linha de nenhum estado ou de nenhum país. Tá vendo? As linhas, os limites são linhas imaginárias, ou seja, é uma maneira do homem organizar os territórios em um mapa, certo? Nas representações cartográficas, que são os mapas. E o que são a fronteira, tia? As fronteiras são as áreas que ficam próximas aos limites, certo? Se eu moro entre o município de Caruaru e entre o município de pertinho do limite entre o município de Caruaru e, por exemplo, o município de Brejo da Madre de Deus. Então eu moro na fronteira entre os dois, certo? Então a fronteira, como tia falou, é a área que fica próxima aos limites. É como nós vimos aqueles exemplos que tem pessoas que moram bem na fronteira de um país com o outro. E essas pessoas no seu dia a dia, no seu convívio, elas têm mistura de tradições e mistura de culturas, não apenas do Brasil e de outra fronteira, como são pessoas que moram próximo à fronteira do Brasil com o Paraguai, certo? Então, elas têm mistura de cultura dos dois países, porque vivem muito próximo, elas vivem na fronteira, entre os limites. Entenderam? Então, por que a tia colocou essa imagem da América do Sul? Para vocês entenderem que os limites são linhas imaginárias. Essa imagem obtida por satélite, nós sabemos que como nós estudamos os mapas, as imagens obtidas por satélites, elas são a maneira mais tecnológica, né, mais atual de representar os continentes nos mapas. São mais próximos da realidade, que é uma imagem real. Tá bom? E não como antigamente, que era feito só por desenhos, né? Então, isso permitiu, essa tecnologia de satélites permitiu que os mapas ficassem mais próximos da realidade, tá certo? Então, limites, linhas imaginárias. Fronteiras é a área que fica próximo ao limite, certo? Fronteira da paz, de um lado o Brasil, do outro o Uruguai. Nós vimos essa imagem aqui no livro, não foi menorzinha, a tia colocou aqui para ficar maior, para vocês entenderem. Então, esse é o marco artificial construído pelo homem. Então, tia falou que existem marcos, né, artificiais e marcos naturais. Ou seja, tem países, tem estados que são divididos por um rio, que são divididos por uma montanha. Isso daí são marcos naturais da natureza. E também existem marcos artificiais, que são construídos pelo homem. Ou seja, ele construiu aquele monumento, ele construiu aquilo ali para representar o limite. Então, esse daí foi construído para representar o limite nesse ponto aí, né, do Brasil com o Uruguai. Ele é chamado Fronteira da Paz. Tá certo? Então, aqui de um lado o país Uruguai, do outro lado o Brasil. E aqui, ó, um marco artificial construído pelo homem, né? Entenderam, gente? Vamos para o próximo. Marco das três fronteiras entre Brasil, Argentina e Paraguai. Então, aqui não é apenas uma fronteira, são três fronteiras. E esse marco foi construído no município de Foz do Iguaçu, no Paraná.
Então, aqui no Paraná, no nosso país, no estado do Paraná, certo? No município de Foz do Iguaçu, tem esse marco, né? Esse monumento, esse marco construído pelo homem, que ele marca a fronteira entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Ele é um ponto turístico muito visitado, certo? As pessoas vão muito lá tirar fotos, fotografar, porque as pessoas ali estão nas três fronteiras, entre Brasil, Argentina e Paraguai. Então, esse marco é conhecido em todo o mundo e muitas pessoas fazem turismo para lá. Olha aqui a placa, ó. Marco das três fronteiras. Argentina, olha aqui a seta indicando qual lado da Argentina, Paraguai, ó, e aqui o Brasil, porque ele foi construído aqui no Brasil, no município de Foz do Iguaçu. Olha que lindo. Tá vendo? Então, ele é um marco que está na fronteira entre os limites de três países. Não é interessante, gente? Está entre o limite de três países. Aqui, como nós já vimos os marcos construídos, né, artificiais, aqui um marco natural, certo? Em outro ponto, nós vamos observar o limite entre Paraguai, Brasil e Argentina. Então, nesse ponto aqui, ó, o que é que está dividindo o Brasil, a Argentina e o Paraguai? Ele está sendo dividido pelo marco natural, primeiro pelo Rio Paraná, ó, e o Rio Iguaçu. O Rio Iguaçu está dividido o Brasil da Argentina, não é isso? E aqui o Rio Paraná, dividido o Paraguai do Brasil e também Paraguai da Argentina. Então aqui é um marco natural, é um marco da natureza, né? É algo não foi construído pelo homem, é algo da natureza que divide três países. Tá certo, gente? Entenderam? Então aqui é algo natural. Olha que lindo. Um rio enorme. De um lado um país, do outro outro país e aqui outra Argentina. Brasil, Argentina e Paraguai. Não é lindo? Então é o limite. Como nós vimos também essas questão desses obelisco, né? Obelisco é um monumento que pode ser construído como um marco artificial, marcando aquele lugar que o homem construiu. Então, te achou interessante, pesquisou mais sobre obeliscos para a gente aprender. O obelisco, que é um monumento, não é, gente? Ó, um monumento construído em pedra. E esse monumento teve origem no Antigo Egito. Eles acreditavam, construindo esse obelisco, eles acreditavam que ali eles iriam estar protegendo de catástrofes, né? Catástrofes naturais. Eles faziam isso para adorar o sol, eles acreditavam em um deus do sol e que eles faziam esse obelisco para eles acreditavam que isso iria proteger, né, o país, a cidade deles, certo? Então isso foi ficando uma tradição de construir, não apenas nos países, mas também na cidade. Aqui no Brasil também tem muitos. Vamos ver alguns do Brasil e do mundo, certo? Esse daqui é o obelisco em Buenos Aires, na Argentina. Ó, que lindo, bem grandão. Geralmente ele é construído em uma área bem central na cidade, certo? E termina virando sempre um ponto turístico na cidade, por ser um monumento é, grandioso, né? Antigo, bonito. Então termina sendo, sempre se tornando um ponto turístico, um marco naquela cidade. Tá, ok? Eles não são construídos apenas em áreas de delimitação de territórios. Eles são construídos também como um marco naquela cidade, que foi, como Tia já falou, foi uma tradição do Antigo Egito e que outras localidades foram fazendo, acharam bonito e foram se fazendo em várias cidades. Foi ficando como uma tradição. O obelisco mais alto do mundo. Ó, esse é o mais alto de todos, em Washington, com 169 metros de altura. Muito alto, né, gente? Muito bonito. Ó, ele sempre tem essa forma quadrangular.
não é? E alto, um monumento feito em pedra. Tá vendo? Então eles sempre terminam se tornando, como você já falou, algo como ele, por ele ser algo grandioso, terminam se tornando pontos turísticos daquela região. Estão vendo? Então, antes de ter também a Torre Eiffel, né? Antes de ter se construído a Torre Eiffel, esse era o monumento mais alto criado pelo homem. Aí depois que foi construída a Torre Eiffel, ele ficou em segundo lugar. O obelisco do Vaticano, ó, que lindo, o obelisco do Vaticano em Roma. Então, também é um ponto turístico muito famoso, né? Um cartão postal que todo mundo vai, quando vai lá também tira foto. O obelisco do Vaticano. E aqui no Brasil, como te falou que algumas cidades aqui no Brasil tem, várias cidades tem, tá? Obelisco. Esse daqui em Belo Horizonte, ó, não tão alto, né, quanto outros, mas não deixa de ser um obelisco, um monumento de forma quadrangular, em pedra ou em mármore, e aqui no Recife Antigo, certo, gente? Também um obelisco, em Recife Antigo. Então, eles sempre se tornam cartões postais, pontos turísticos, e quando as pessoas vão visitar essas localidades, sempre passam por lá para tirar uma foto e registrar esse momento, por ser um monumento antigo, não é? Então, gente, vocês vão pegar o caderno de vocês, como Tia já falou, certo? E vamos fazer uma atividadezinha de revisão desse conteúdo que Tia explicou, tá ok? Vocês vão pegar o caderno e vão copiar. Número 1. Explique o que são marcos artificiais e marcos naturais. Na letra B. Vocês podem ir copiando e respondendo, ou sempre deixando umas 3 linhas, dá para vocês responderem aqui, tá? Número 2. O que é um obelisco? Ó, te explicou bem direitinho. Explique. Então aí você vai explicar o que é um obelisco. O que você entendeu por um obelisco que te explicou? E no número 3, explique o que acontece no convívio das pessoas que vivem nas regiões onde o Brasil faz fronteira com outros países. Te explicou que onde faz fronteira, que vive pessoas, né, de um país com o outro, o que é que acontece com essas pessoas? Termina acontecendo o quê? Vocês vão explicar aí, certo? Vão pensar, vão rever na página do livro, vocês vão explicar. Na página 42, também do livro, tem isso aí, lá no começo. Então, vocês vão relerem, se não entenderam, e vão escrever, explicando o que acontece no convívio das pessoas que vivem nas regiões onde o Brasil faz fronteira com outros países. Tá bom? Então, vocês vão ficar realizando essa atividade. Igual a aula 1, tia vai dar um tempo, tá bom? Vocês vão copiar, vão responder, capricha na letra, tá certo? O caderno ficar bem organizado, caprichem na letra de vocês. E na próxima aula nós vamos fazer a correção. Na próxima aula não, daqui a pouquinho. Tia vai dar um tempinho, vocês terminam de fazer e depois tia volta para a gente fazer a correção, porque já fica todas as atividades corrigidas, tá certo? Peguem o caderno, vão copiando, tia vai dar alguns minutos, tá? Vai ficar a atividade na tela, vocês vão copiar. Quando voltarmos, vamos fazer a correção, tá ok? Essa é uma maneira da gente sempre ficar fazendo as atividades e corrigindo no mesmo dia, não deixar para depois, tá? Para ficar tudo bem organizadinho, feitas e corrigidas. Então, esse tempo que tia vai deixar a atividade é como se nós estivéssemos em sala de aula, se nós estivéssemos em sala de aula, não é? Que vocês tia passa a atividade no quadro e vocês ficam copiando, tá ok? E também respondendo. Depois nós fazemos a correção. Então, agora a tia vai deixar vocês realizarem e já já voltamos para fazer a correção, tá ok? Vem copiar.
Vamos lá para responder a atividade. Já responderam, né? Vamos fazer a correção. Todo mundo conseguiu responder? Pegar a caneta verde para a gente fazer essa correção. Deu tempo todo mundo copiar, não foi? Responder. Peguem a caneta verde para a gente corrigir, tá? Se sua resposta ficou bem parecida com a minha, com o mesmo sentido, com o mesmo significado, mas com palavras um pouco diferentes, né? Aí você considera certa. Agora, se ficou muito diferente as palavras dizendo outra coisa, aí a gente vê o que está errado, tá bom? Então, explique o que são marcos artificiais, né? Como nós vimos, os marcos artificiais são o quê? Número 1, letra A. Marcos artificiais são construídos pelo ser humano, como ruas, estradas ou obeliscos. Nós vimos os exemplos dos obeliscos, não foi? No Brasil e no mundo. Então, esses marcos artificiais eles são construídos pelo ser humano para demarcar aquele território, certo? A divisa entre aqueles territórios. Então, há muitos marcos artificiais, né? Divisa de municípios, né? Quando a gente está viajando, a gente sempre vê aquelas placas, divisa entre o município ou divisa entre os estados, né? Então, isso são marcos artificiais, são todas as coisas, ruas, avenidas, estradas, monumentos que o homem faz para dividir um território de outro, seja de país, seja de município ou seja de estado. Tá ok? Letra B, marcos naturais. Então, o artificial é construído pelo homem e os marcos naturais, a palavra já diz, podem ser rios, montanhas, não é? Ou seja, que dividem um território, até mesmo o mar, né? Que divide um continente de outro. Então, ali é um marco natural, certo? É um elemento da natureza que divide um território de outro. Se você colocou a resposta assim, certinho, tá certo? Número 2. O que é um obelisco? Explique. Obelisco é um monumento construído pelo homem de forma quadrangular e alongada. Teve origem no Antigo Egito, como te explicou. Lá no Antigo Egito, eles faziam como um símbolo de proteção, né? Eles achavam que ali iriam proteger de catástrofes, de coisas que poderiam vir da natureza, entenderam? E, como é que eu posso dizer? Fenômenos da natureza, certo? Como trovões, raios, ou chuvas fortes, ou ventanias fortes, furacões. Eles achavam que aquilo ali iria proteger, tá bom? Então, isso foi se tornando uma tradição, essa construção desse monumento. E onde tem esse monumento, geralmente as pessoas fazem como um ponto turístico, por ser um monumento grandioso construído pelo homem. Muitas vezes bem bonito de mármore ou até mesmo de pedra, né? Mas é um marco no município, é um marco em muitas cidades, vários lugares têm. Então, um obelisco é um monumento construído pelo homem de forma quadrangular e alongada. Teve origem no Antigo Egito. Quem copiou assim ou mais ou menos assim, certo? Tiver parecido com o de tia, corrige com a caneta verde. Se tiver errado, aí você apaga e refaz. E nos lugares que tem essa divisão, né, de estado ou de país, que tem essa divisão do território onde tem esse obelisco, ele passa a ser um marco artificial. Mas ele não é feito apenas para dividir, delimitar os limites não, tá? Delimitar na fronteira não. Ele também é feito nas cidades, no centro da cidade, em regiões assim bem consideradas importantes da cidade. Entenderam? Como nós vimos em Recife e vimos também em Belo Horizonte, não foi? Vaticano. Terminaram? Corrigir? E o número 3, explique o que acontece no convívio das pessoas que vivem nas regiões onde o Brasil faz fronteira com outros países. Então, nas regiões onde o Brasil faz fronteira com outros países, o que é que acontece no convívio dessas pessoas? Como essas pessoas convivem? Se elas vivem na fronteira, ou seja, elas vivem próximo aos limites,
de um país e de outro. Um país tem uma cultura totalmente diferente de outra, não é? Como é que essas pessoas convivem? O que acontece nesse convívio? Então, ó, como Tia respondeu, nessas fronteiras, o encontro de diferentes culturas proporciona uma troca diária e uma mistura de tradições e costumes, certo? Então, o encontro dessas culturas, de diferentes culturas de um país e de outro, proporciona uma troca diária, ou seja, um convívio dia a dia deles, uma troca diária e mistura de tradições, que é de um país com o do outro, e também costumes na alimentação, na maneira de ser, não é? Deles do dia a dia. Então, sempre tem características dos dois países, tanto em um como em outro, por serem regiões muito próximas, né? Quem vive no município entre limite de um país com o outro, na fronteira, quem vive nessa fronteira, certo? Nesses municípios, eles geralmente têm características nas suas tradições e nos seus costumes dos dois países, por viverem muito próximos, vizinhos, né? Então as pessoas se comunicam, ela tem esse contato diário na região onde é a fronteira, tá certo? Então elas têm esse contato diário, ela tem essas trocas de tradições e de costumes. Então isso é muito importante, gente, porque nós entendemos que é, um país é totalmente diferente do outro, não é? E nessa região as pessoas convivem com as duas maneiras, com os dois costumes e as duas tradições, geralmente, tá bom? Então essa foi nossa atividade de hoje, revisando os marcos artificiais, marcos naturais, certo? Há diferentes culturas de um país e de outro, como é que as pessoas convivem na fronteira com eles, né? O que é fronteira, o que é limite, estudamos também, não foi? Como é que eu posso dizer? Como se organiza toda essa questão nos limites, nas fronteiras, os marcos que são construídos pelo homem, os marcos que são naturais. Então, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, certo? Espero que vocês tenham absorvido conhecimento, tá bom? E espero também que vocês estejam realizando as atividades no caderno, estejam tudo bem organizadinho para quando a gente voltar, ter os cadernos cheios de atividades, bem caprichadas, bem bonitas, com a letra bem organizada, tá bom? Um beijo para todos vocês, até a nossa próxima aula.